Fala, minha dupla, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso evento Acelera BT. Eu sou Marina Araújo, nutri esportiva, atleta pro de beach tennis e o mais importante, a sua dupla fora de quadra. Hoje eu vou te mostrar como chegar bem nas bolas e parar de entregar ponto de graça em até 21 dias, jogando no seu melhor nível até o último ponto. E eu já vou te avisar uma coisa: isso não é sobre virar atleta profissional, contar calorias ou sobre dieta. É sobre ter um método simples e prático para sua rotina de quadra. E olha, não importa se você está começando agora no beach tennis ou se já joga há anos. Também não importa se você acha que não tem tempo na sua rotina corrida, que já está atrapalhando a sua dupla, que passou da idade, está cheio de dor ou que já tentou de tudo e nada funcionou. Agora, eu sei o que pode estar passando na sua cabeça. Marina, chegar bem nas bolas e parar de entregar ponto de graça em até 21 dias parece bom demais para ser verdade. Se eu tivesse no seu lugar, eu também pensaria isso, porque você já treina, joga, se esforça e mesmo assim o seu rendimento oscila. Então, eu não quero que você acredite só em mim. Eu quero que você olhe também para o que eu vou te mostrar agora, porque eu consigo provar para você que é possível. Dá uma olhadinha nessas histórias. Assim, depois dos 40 ou chegando nos 40, tem uma dificuldade, né? Daí eu me descobri intolerante à lactose. E eu tenho as atividades dos meus filhos, que eu preciso encaixar, né, nos horários. E nisso eu vou encaixando também os meus treinos, né? Muito corrido. Eu chegava no meio, assim, ia pra torneio, eu ia na liga, tem a liga interna lá. Nossa, de uma hora que eu sentia, eu acabava o gás, assim, completamente. Olha, eu tô, assim, acabada. Não, eu falo assim, gente do céu. Porque pra mim fez muita diferença. Eu falei assim, cara, e é uma coisa, assim, tão simples e tão básica. Eu falo assim, gente, como é que nunca ninguém tinha me falado isso antes? Você vê o resultado muito rápido. Posso dizer que foi praticamente imediato, assim. Aquele primeiro torneio ali do ano, foram 7 jogos seguidos, né? E eu consegui jogar super bem. Eu não me senti cansada. A minha frustração é que eu sempre entrava em quadra e lenta. Demorava a chegar nas bolas, eu não tinha aquela explosão. Por eu ter a menopausa, isso também estava me dificultando. Por conta disso, eu também não participava de torneio, porque eu me sentia envergonhada. E fora também, né, que eu precisava muito de praticidade, porque eu cozinhei a minha vida inteira, e agora que eu queria estar num processo mais prático, então para mim esse método foi maravilhoso. Eu vi que eu tive um resultado de 20 dias, bem mais disposta, e comecei a participar mais de torneios. Eu tenho 75 anos. Eu jogo mais por hobby, né? Não tenho desejo de competir e tal, acho que eu já passei até dessa fase, né? No início eu me sentia muito cansado, eu tenho alguns problemas, né? Da idade, né? Fiz uma prótese de quadril, tive problema no ombro, eu tinha dificuldade em chegar em bola e tal, isso até me desanimou um pouco. O método ele é tão simples e objetivo que facilitou demais, eu não tive problema nenhum, nenhuma dificuldade de adaptar isso. 10 dias, mais ou menos, já estava sentindo uma diferença grande. Realmente tive uma melhora no deslocamento em quadra, nas dores, tá na confiança de jogar. O que mais me impactou foi realmente a performance, né? Como eu comentei, eu até então fazia tempo que eu não ganhava um torneio, e aí eu consegui um primeiro lugar, consegui um segundo lugar, né? Então, assim, eu fui muito preparada fisicamente mesmo, para esses torneios, né? E eu tô vendo essa diferença no dia a dia também. Às vezes eu jogo 2 jogos com uma pessoa e vejo que a pessoa tá morrendo já, cansada, transpirando muito e já quer parar. E eu não sinto isso mais. Então hoje eu consigo jogar 2 horas e meia sem problema nenhum. E sem cãibra, sem mal-estar, sem dor de cabeça, né? Uns 15 a 20 dias. E eu não tive nenhuma dificuldade para fazer o método. Eu tive um resultado em relação a medidas, né? A bem-estar, a sono, que fizeram muita diferença nos meus treinos. Sem estresse, sem passar vontade. Não tem como dar errado. Depois de te mostrar os relatos desses meus alunos, eu posso te dizer que eu sei que é possível chegar bem nas bolas e parar de entregar pontos de graça em até 21 dias. Mas antes de te explicar como esse método funciona, eu acho importante te contar como ele surgiu, porque ele nasceu de uma frustração muito pessoal minha. Eu sou um pouco como você. Eu só queria evoluir no beach tennis. Até porque eu não comecei como atleta profissional, né? Eu comecei lá em 2017, fazendo os meus plays só com a minha família. E depois de um tempinho, eu comecei a treinar mais e jogar alguns torneios na categoria C, aqui no Rio de Janeiro. E mesmo sendo iniciante, eu já era muito competitiva. Queria evoluir, chegar bem nas bolas, sustentar o jogo até o final, parar de entregar pontos de graça nos momentos que mais importavam e jogar os torneios fazendo bonito. Mas aí veio o primeiro problema. Conforme eu fui me dedicando mais ao beach tennis, eu comecei a perceber que o meu rendimento ele não acompanhava a minha vontade. Eu amava estar ali, amava jogar, mas no meio do jogo eu já estava cansada. A perna pesava, o meu fôlego sumia, começava a errar bola boba e o pior, nos momentos mais decisivos eu nunca conseguia dar o meu melhor. Estava lá dispersa, sem energia, como se o meu corpo desligasse exatamente na hora que eu mais precisava dele. E eu olhava para as outras pessoas do meu grupo e parecia que elas evoluíam muito mais rápido do que eu. Eu saía da quadra remoendo os erros,
levando aquela frustração para o resto do meu dia. Aquela coisa que era para ser o meu prazer, que era para ser o meu momento de maior alegria, estava virando uma fonte de cobrança. Eu ficava envergonhada de jogar com os meus parceiros. Às vezes eu tinha até vergonha de jogar os campeonatos, porque eu sabia que eu ia oscilar, que eu podia até começar bem, mas eu iria sumir no meio. Meu foco sempre foi evoluir, render mais, jogar melhor, sustentar a intensidade. E eu juro que eu tentei de tudo. Os meus professores, eles tentavam me corrigir, ajustar minha técnica, minha parte tática, e eu achava que era só isso, mas o rendimento não melhorava. E aí, quando as coisas já não estavam fáceis, veio o baque. Uma lesão muito séria no meu joelho. Eu tive que fazer uma cirurgia muito delicada. E naquele momento eu pensei que eu ia parar de praticar o esporte que eu tinha me achado. Eu tive que ficar um tempinho de repouso e quando eu consegui voltar a jogar, eu voltei muito pior fisicamente. E foi justamente nessa reconstrução que eu descobri que havia uma variável que ninguém estava olhando: o combustível. Eu ia para a quadra sem estratégia nenhuma. Comia o que aparecia, na hora que dava, sem pensar no que o corpo precisava para performar. E depois de jogar, eu não recuperava. Então, o que acontecia? No dia seguinte, eu acordava mais cansada do que antes de jogar. O corpo pesado, sem disposição. E aí, eu ia para o trabalho já drenada e exausta. O jogo que era para me dar um gás fazia o papel totalmente oposto. E aí veio o primeiro pensamento: se o problema não for falta de técnica, erro na tática nem lesão, e sim o combustível que eu coloco no corpo para jogar beach tennis. Então eu comecei a testar. Fui testando diferentes formas de me alimentar em volta da quadra. Pesquisei e estudei a fundo. E com isso eu testei horários, quantidades, os tipos de combustíveis ideais para render mais no beach tennis. Teve coisa que não funcionou. Teve coisa que piorou. Tiveram dias que eu pensei que eu não ia conseguir. Mas aos poucos eu fui entendendo o que realmente fazia diferença para o meu jogo. E aí veio uma percepção importante. O meu fôlego melhorou, a minha perna ficou mais leve, eu passei a chegar bem nas curtas, a entrar mais equilibrada nos lobbies. O meu rendimento começou a ser consistente do primeiro ao último ponto. E o mais importante, eu voltei a me sentir bem com o meu próprio rendimento. E aí aconteceu algo natural. As pessoas que jogavam comigo, elas começaram a perceber e elas perguntavam, né? O que você está fazendo? Por que você não está se cansando como antes? Você tá voando em quadra, hein? Então, eu comecei a replicar o que funcionava comigo em outras pessoas que treinavam comigo. Só que aí veio uma surpresa. Cada pessoa reagia de uma forma diferente. O que funcionava para mim não funcionava exatamente igual para o outro. Então, eu ajustei de novo. Testei com cada um, vi padrões se repetindo, mas também vi diferenças individuais. Fui errando, corrigindo e adaptando, até entender que não era sobre uma fórmula mágica, era sobre criar um método que respeitasse cada fase da vida, rotina, nível, mas que seguisse um padrão claro do que o beach tennis exige para você render mais em quadra. E foi assim que nasceu o método. Um método testado na prática para pessoas que amam o beach tennis, que querem evoluir no esporte, chegar bem nas bolas e parar de entregar ponto de graça. E é exatamente por isso que eu tô aqui hoje, porque eu sei como é que é frustrante sentir que tá fazendo tudo certo e mesmo assim oscila tanto, cansa no meio do jogo e começa a errar bola boba. E eu sei também como é que é sair da quadra se comparando com os outros, se sentindo inferior no próprio grupo. Mas também sei que quando você segue um método certo, feito para sua rotina de quadra, seu corpo responde muito mais rápido do que você imagina. E é exatamente isso que eu vou te mostrar na nossa aula de hoje. Depois de 9 anos dentro do beach tennis, vendo de perto centenas de pessoas do Brasil passarem pelas quadras, eu posso te dizer com total certeza: os erros mais perigosos não são os óbvios. Os erros mais perigosos são aqueles que parecem os certos. E aqui está a verdade que pouca gente para pensar. A performance ela não acontece só dentro da quadra. O jogo de beach tennis ele é um ciclo. O que acontece antes, durante, depois, está tudo conectado. E quando uma dessas pontas falha, as outras duas sofrem junto. Dá para ter a técnica mais refinada, a raquete mais cara, o professor mais renomado, mas se esse ciclo estiver quebrado, o resultado nunca chega no nível que poderia.
Então, vamos olhar para 3 sabotagens que parecem cuidado. 3 coisas que muita gente faz acreditando que está ajudando e que, na verdade, está entregando o jogo antes mesmo do primeiro saque. Erro 1. Confundir leveza com entrar sem combustível. Tem uma ideia que parece inteligente, quase lógica. Aquela sensação de que quanto mais leve a gente entra na quadra, mais rápido e ágil a gente fica. Muita gente acorda no dia do play e pensa: hoje eu vou de estômago vazio, assim eu não fico pesado nem lento. Ou pega uma torradinha com café e acha que aquilo vai segurar o corpo por 2 horas de beach tennis. Ou vai jogar depois do trabalho, não comeu nada desde o almoço e pensa: não vou comer agora para não passar mal na quadra. Parece fazer sentido isso, né? Menos comida no estômago, mais leveza nos deslocamentos, sem aquele peso de ter comido demais e mais agilidade para chegar nas bolas. Só que quando a gente para pensar no que o corpo precisa para sustentar 2 horas de explosão na areia, essa lógica ela começa a cair. Quando o corpo acorda de manhã, ele já está em jejum há horas. O tanque que foi abastecido no jantar de ontem já está no fim. E se alguém vai para a quadra sem colocar nada no corpo, não está começando do zero, está começando do negativo. O primeiro rally já é gasto de reserva que não existe. Aquela explosão para a bola curta já tira do que não tem. E o segundo set, nem se fala. Tem gente que acha que uma torradinha resolve, que um café com leite basta, mas uma torradinha é energia que o corpo queima em minutos. Para o beach tennis, onde cada ponto tem que chegar rápido nas bolas, frear na areia, mudar de direção, isso é praticamente como ir em jejum. O corpo ele não tem de onde tirar o combustível quando o rally estica. E aí acontece aquela queda. Vem uma tontura de leve, a mão esfria, a visão fica estranha por alguns segundos e a vontade súbita de parar no meio do ponto. Não é falta de ar, é o tanque vazio mandando sinal de socorro. O corpo sem combustível rápido disponível, ele começa a desligar. E o cérebro, ele desliga junto. A leitura de bola fica lenta, o tempo de reação cai e os erros aparecem nas jogadas que em outro dia estavam saindo perfeitas. O humor também mexe. Com a energia baixa, a paciência com a dupla some, vem aquela irritação, nervosismo, falta de concentração. E muita gente acha que é só estresse, pressão do jogo, provocação do adversário, quando na verdade é o corpo implorando por combustível. Em torneio, isso cobra caro. Sets seguidos, jogos longos, sol forte. Quem entrou de estômago vazio desaba no primeiro jogo do dia. E olha, isso não é achismo. Estudos comparando exercícios em jejum versus exercícios com combustível no corpo mostra algo claro. Em atividades de alta intensidade, como no beach tennis, quem vai sem abastecer tem desempenho menor, fadiga mais cedo e recuperação pior. Não é falta de treino nem vontade, é falta de combustível no tanque. Então, qual é o certo, Marina? Fica comigo que já já você vai saber. Mas agora o foco é mostrar esses erros que eu vejo destruir a performance no beach tennis. E você pode estar cometendo um deles. Erro 2. Achar que água é tudo que o corpo precisa. Esse talvez seja o mais inocente de todos. Afinal, água é importante. 80% do corpo é água. Hidratação melhora o rendimento, facilita a recuperação das fibras musculares, mantém tudo funcionando, certo? Certo. O problema começa quando a gente acha que só isso basta para sustentar o rally até o final. Pensa na cena clássica. Sábado de manhã, sol forte, play que pode durar 2, 3 horas, ou o torneio. Joga às 9, às 11, às 2 da tarde, e o que muita gente faz, enche a garrafinha de água, bebe entre os games e acha que resolveu. Só que na areia, sob o sol, suando a cada ponto, o corpo não está perdendo só líquido. Ele está perdendo algo que a água pura nunca vai repor. Tudo aquilo que o suor leva embora para o músculo continuar funcionando. É como tentar encher um tanque de gasolina com água. O líquido entra, mas o motor não liga. Nos primeiros 20, 30 minutos até vai bem. A pessoa se sente leve, hidratada, confiante, mas quando o jogo estica, o corpo começa a apagar e a perna pesa de um jeito estranho, como se o músculo estivesse travando. Aí começa a chegar atrasado na bola curta, o movimento fica mais lento e aquela cãibra vem do nada. Não é cansaço, é falta de algo que a água pura não traz de volta. E o cérebro também é afetado. A leitura de bola some, o tempo de reação cai,
As jogadas que saíam bem no começo do jogo começam a não sair mais. E muita gente acha que é nervosismo, pressão, mas na verdade o cérebro, assim como o músculo, precisa de combustível para processar a informação. E só água não é suficiente. Tem algo ainda pior que pouca gente sabe. Quando se bebe água pura em excesso durante o esforço, sem repor o que o suor tirou, isso dilui a concentração de nutrientes que o corpo ainda tem e pode causar náusea, dor de cabeça, tontura, inchaço, confusão mental. Muita gente passa mal na quadra achando que está se cuidando. Além disso, beber muito volume de uma vez deixa o estômago pesado. O corpo manda o sangue para processar aquilo e bate aquela vontade de ir no banheiro no meio do jogo. Aquela água que deveria ajudar vira um peso a mais a cada movimento. Em torneio, isso é cruel. O primeiro jogo vai bem, o segundo a pessoa já está mais lenta, no terceiro está se arrastando. A água ingerida entre os jogos não recuperou o que as 3 partidas seguidas roubaram do corpo. E no fim do dia, quando era para estar jogando o melhor beach tênis da vida, a pessoa está entregando pontos de graça por pura falta de abastecimento. A maioria acha que foi um dia ruim de play, que deu azar no sorteio do torneio, que a dupla adversária estava mais inspirada. Mas não passa na cabeça que talvez o principal fator tenha sido simplesmente não saber repor o que o corpo gastou em quadra. E isso não é opinião. Pesquisas com tenistas durante partidas consecutivas mostraram: quem bebia só água teve queda de velocidade, menos precisão ao longo das partidas e movimentação mais lenta. Quem usava a reposição completa manteve o nível até o final. Mesmo esforço, mesma quadra, mesmo clima, a diferença foi só o combustível entre os games. No beach tênis isso é ainda mais grave. A areia faz gastar até quase 2 vezes mais energia que numa quadra de tênis. E no calor, o estoque cai 40% mais rápido. Nos primeiros 20 minutos, o rendimento ele vai até bem. Mas quando o jogo estica, o corpo apaga, a perna pesa, na curta já chega atrasado, no lobby perde a força. E a pessoa acha que é falta de foco, cansaço, mas é o tanque vazio disfarçado de nervosismo. O corpo não está só desidratado, ele também está desabastecido. Se você se reconhece nesse cenário, respira. A solução está mais perto do que parece. Mas antes de eu te mostrar, ainda temos mais um erro para você enxergar. E quem sabe ele não é justamente o que você menos espera. Erro 3. Achar que mais treino sempre significa mais evolução. Esse dói porque parece dedicação, parece comprometimento. A pessoa sai da quadra, o play acabou, o treino terminou, o corpo está todo dolorido, e aí o que faz? Vai embora, toma água, toma um banho e acha que o jogo acabou, que agora é só descansar que o corpo se recupera sozinho. Treina mais, faz mais aula, joga mais vezes por semana, acorda mais cedo para bater bola. Isso é dedicação, né? É querer evoluir. É provar ainda que dá para subir de categoria. Certo? Certo. O problema é achar que quando o jogo acaba, a conta acabou, que o corpo vai se recuperar sozinho. E o pior, se treinar mais, a recuperação vem mais rápido. A verdade é que treino não gera energia. Treino gasta energia. Cada aula, cada play, cada torneio é o corpo usando o que ele tem. É como dirigir. A cada quilômetro, o tanque esvazia. E se só dirige e nunca abastece, uma hora o motor para. No beach tênis, muita gente acha que o motor para porque não tem técnica suficiente, que a idade atrapalha, que os hormônios não deixam render mais. Mas na verdade é porque o tanque ficou vazio faz tempo. Quando se treina além do que o corpo consegue recuperar, algo muda por dentro. No começo é só cansaço. Aí depois a perna começa a não responder como antes, o sono fica ruim, a imunidade cai, podendo pegar gripe com mais facilidade e começa a sentir o corpo meio estranho também. E aí vem o pior, a lesão. No joelho, no ombro, punho, cotovelo, tornozelo, o corpo grita para parar, mas a interpretação vem errada. Vem o pensamento de que está com preguiça, que precisa de mais força de vontade, e a pessoa vai para a quadra de novo. O que está acontecendo é que o corpo entrou em modo de alerta constante. Ele entende que está sob estresse demais e trava. Ele poupa energia, guarda gordura, gera lentidão, e a pessoa olha para o desempenho no jogo e acha que precisa treinar mais. É um ciclo. Não joga bem,
pensa em treinar mais, se recupera mal e treina pior no dia seguinte. E tem algo mais sério que pouca gente sabe. Quando o corpo gasta mais do que recebe, ele começa a usar o próprio músculo como combustível. Aquela massa muscular necessária para frear na areia, explodir para a bola e sustentar os fundamentos, vira energia de emergência. O corpo literalmente se destrói por dentro para se manter funcionando. E a pessoa sente que está mais fraca, mais cansada, com mais dores, mais lenta em quadra e não percebe que não é idade. É o corpo sem combustível para a recuperação ideal. O desgaste, ele vem disfarçado de dedicação. Muita gente com rotina de muitos treinos por semana se sente orgulhosa, mas na quadra o desempenho não acompanha o esforço. Erra a bola boba no final da aula, o fôlego some mais rápido, chega em casa destruído e no dia seguinte não rende no trabalho, e ainda assim na cabeça a solução é mais treino. A prova de que isso não funciona está na frustração que muita gente sente. Eu já faço várias aulas por semana e não evoluo. Se só mais treino resolvesse, a oscilação estava resolvida. E isso não é achismo. Estudos analisando o que acontece quando o treino ultrapassa a capacidade de recuperação mostram algo claro. Sem reposição adequada do que o corpo gasta, o organismo entra em estado de estresse persistente. O sono piora, a imunidade cai, o humor oscila e o desempenho despenca, mesmo com mais treino. A conclusão é clara. Não é falta de treino que limita o resultado, é a falta de recuperação. E a recuperação depende diretamente do combustível que o corpo recebe depois do esforço. Percebeu o padrão? Essas 3 sabotagens têm algo em comum. Todas parecem as melhores decisões. E leve parece inteligente, beber água é fundamental, treinar mais é virtude. Mas no contexto do beach tennis, tudo isso vira armadilha quando a gente trata a performance como algo que acontece só dentro da quadra. A verdade é que o jogo começa antes de pisar na areia, continua enquanto a gente está lá e só termina quando damos ao corpo o que ele precisa para reconstruir. Sabotagem disfarçada de cuidado é o que separa quem sobe de categoria de quem fica travado no mesmo nível para sempre. E agora chegou a hora de te mostrar o que realmente funciona. Mas antes de falar do método, eu preciso que você entenda uma coisa. O erro que a maioria das pessoas comete não é técnico, é de visão. Quando a gente está na quadra, a gente enxerga o quê? A rede, a bola, a dupla adversária, o professor gritando. E a gente acha que é ali que o jogo acontece, que é ali que a performance se decide. Só que não é. O seu jogo, ele não começa no primeiro saque e não termina no último ponto. O beach tennis, ele é um ciclo. E quem entende esse ciclo tem uma vantagem sobre quem não entende. Pensa comigo. O jogador comum, ele enxerga só uma coisa: quadra, treino, técnica. Ele acha que evolução é o que acontece enquanto a bola está em jogo. Ele entra na quadra, joga, sai e acha que a conta fechou. Mas tem outra forma de enxergar isso, uma forma que ninguém te mostrou. É enxergar o jogo como um ciclo completo. Antes, durante e depois. O que acontece antes de você pisar na areia, o que acontece enquanto você está lá e o que acontece depois que você sai. É isso que o meu método combustível BT360 faz. Não é uma dica de nutrição, não é uma lista de alimentos, é uma nova maneira de enxergar o beach tennis. É entender que o desempenho em quadra é um ciclo de 360 graus e que cada ponto desse ciclo precisa de combustível. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Aqui está uma verdade que muita gente demora anos para descobrir. O momento que você come faz tanta diferença quanto o que você come. E não existe um único pré-jogo que funcione para todo mundo em toda situação. O que funciona muda completamente de acordo com quanto tempo falta para entrar em quadra. Quando se tem bastante tempo antes de jogar, o corpo ainda está em estado de repouso. Então, ele consegue processar algo mais completo. É hora de construir uma base de energia estável, aquela que não explode de uma vez e some, mas que vai sendo liberada aos poucos. É como encher o tanque do carro devagar, mas até a boca. Você entra sabendo que tem combustível para sustentar o jogo inteiro. Quando o tempo é intermediário, não está na porta da quadra, mas também não tem horas sobrando, a lógica muda. O corpo ainda consegue processar nutrientes, mas não pode mais construir reservas grandes.
O que ele precisa agora é de velocidade, mas de uma velocidade que ainda sustente, algo que o corpo já conhece, já processa com os olhos fechados e que vira energia exatamente quando o play começa. E quando está em cima da hora, saindo do trabalho, do trânsito, de uma reunião, ou acabou de acordar e o beach tênis é agora, é aí que não dá tempo para digestão. O estômago ele não pode estar ocupado processando comida pesada enquanto o corpo precisa se movimentar. Nesse momento precisa de velocidade pura, de algo que passe rápido pelo estômago e chegue no sangue em minutos. Uma reposição imediata, sem causar peso. A ciência já comprovou que isso funciona. Estudos comparando exercício em jejum versus exercício com combustível no corpo mostram algo claro. Em atividades de alta intensidade, como no beach tennis, quem vai abastecido mantém a potência, a velocidade e a precisão por mais tempo. Quem não vai, despenca nos movimentos finais. Não foi falta de treino nem de vontade, foi falta de abastecimento no momento certo. Quando o beach tenista entende isso, para de ter medo de comer antes do jogo. Entende que o problema nunca foi comer, foi não saber o que comer de acordo com o tempo que tem. Entra ligado no primeiro ponto. A perna responde desde o início. O cérebro lê todo o jogo com clareza. E aquela leveza que muita gente busca no jejum ou comendo qualquer coisa, tem de verdade, mas com energia. Isso resolve a oscilação. Aquele dia em que joga bem e no outro parece que desaprendeu, muitas vezes não é técnica, é o tanque vazio. Quando você sabe o que abastecer e no tempo certo, padroniza o acesso à energia. E quando a energia é previsível, o jogo também é. E aqui está a parte que muda tudo. Não existe um único pré-jogo. O que você deveria consumir muda completamente de acordo com quanto tempo falta para entrar em quadra. E a pergunta que fica é: e o que eu como em cada uma dessas 3 situações? Calma que a gente vai chegar lá. Agora vamos falar de um outro ponto muito importante, durante o beach tennis. A cada ponto, a cada explosão para a bola e a cada mudança de direção na areia, o corpo está perdendo 2 coisas ao mesmo tempo: líquido e tudo aquilo que o suor leva embora para o músculo continuar funcionando. A água resolve a primeira, mas a segunda só se resolve com reposição estratégica. É por isso que durante o play, nos treinos mais longos, em torneios e nos dias de calor intenso, o corpo precisa de algo que vá além da água. Ele precisa de reposição do que foi perdido pelo suor. Aqueles elementos que fazem o músculo contrair sem travar, que mantêm o equilíbrio interno e que fazem a água que é ingerida ficar onde deveria estar, em vez de só passar pelo corpo. Sem isso, o corpo continua desidratado por dentro, mesmo com a garrafa sempre na mão. E o corpo, ele precisa também de combustível rápido, aquela energia que chega ao músculo entre um game e outro para que o tanque nunca chegue na reserva. Porque quando a reserva acaba, o apagão bate. E quando o apagão bate, já é tarde para repor. A ciência já comprovou isso. Um estudo acompanhou tenistas durante 2 horas de jogo intenso. Um grupo usava reposição completa durante a partida e o outro usava algo que parecia igual, mas sem os nutrientes de verdade. O resultado: quem tinha reposição completa acertou mais saques, teve mais sucesso nas defesas, principalmente do meio para o final do jogo, e passou mais tempo sustentando uma alta intensidade durante a partida. Ou seja, não foi só o corpo que respondeu melhor, foi a técnica, decisão e consistência no momento que mais importa. Quando o beach tenista entende isso, ele nunca mais olha para a garrafa de água da mesma forma. Entende que hidratar é necessário, mas não é suficiente? Que durante o jogo, entre os games, o corpo precisa de uma reposição contínua, líquido, o que o suor tirou e energia. E que quem faz isso não é mais forte nem mais jovem. É apenas quem sabe que o corpo pede. A partir daí, consegue sustentar o rendimento do primeiro ao último ponto. A perna para de travar, a cãibra some e o cérebro continua lendo o jogo até o final. A pessoa deixa de ser aquele jogador que começa bem e some no meio do jogo e se torna a dupla que soma até o final. Aquela que os outros querem do lado quando o jogo aperta. E isso resolve a sensação de que o corpo é traiçoeiro, de que no momento em que mais precisa, ele desliga. Quando se sabe repor durante o jogo,
o medo do rally longo para. Não tem mais por que evitar torneio achando que não vai aguentar até o final. E a comparação com as outras pessoas do seu grupo se sentindo inferior vai embora. Porque agora se sabe que quando o jogo estica, ainda tem combustível enquanto os outros já estão no vermelho. E aqui está o que pouca gente percebe. Não basta ter algo na garrafa durante o jogo. O que o corpo precisa muda de acordo com a intensidade, o calor e quanto tempo você ainda vai ficar em quadra. E a pergunta que fica é: e o que eu coloco no corpo na quantidade certa e no timing certo? A gente já vai falar sobre isso. Quando o jogo acaba, quando o treino termina, quando o play chega no fim, o corpo está em estado de alerta. As fibras musculares estão desgastadas, o tanque de energia está no vermelho e os minerais foram embora pelo suor. E existe um período logo depois do esforço, uma janela de oportunidade em que o corpo está mais receptivo a absorver nutrientes e começar a recuperar. Para quem usa essa janela, a recuperação é acelerada. Acorda no dia seguinte inteiro, pronto para jogar de novo e para trabalhar com energia. Quem ignora a janela de oportunidade ou come qualquer coisa só para matar a fome, o corpo demora o dobro para se recompor. E aí carrega o cansaço para o próximo dia, próximo treino e para a próxima semana. A ciência já comprovou isso. Um estudo publicado em 2024 testou atletas que atrasaram a reposição de combustível após o exercício e eles apresentaram capacidade de desempenho significativamente menor no dia seguinte. A conclusão foi clara. Existe uma janela após o esforço em que o corpo está mais receptivo e quem negligencia essa janela paga o preço já no próximo treino. E aí muita gente acorda no dia seguinte com a energia lá embaixo e não sabe por quê. Quando isso fica entendido, o beachtenista para de ver o pós-jogo como acabou, vou embora. Ele entende que é ali que a evolução real acontece. Que existe um momento em que o corpo está mais receptivo e que usar esse momento é o que separa quem evolui de quem só se desgasta. Ele acorda no dia seguinte com mais disposição, a perna responde mais rápido, o corpo não carrega o cansaço do dia anterior e essa pessoa consegue treinar mais vezes na semana, jogar mais torneios no mês e mesmo assim manter a constância no desempenho. E isso tira a sensação de que o beach tennis está destruindo o seu corpo aos poucos e que a cada jogo ele fica mais dolorido e que está pagando um preço alto por algo que deveria ser prazeroso. Quando a pessoa sabe o que fazer depois do jogo, para de depender de cafeína para funcionar, de acordar todo quebrada e de sentir que está envelhecendo mais rápido do que deveria. E é aqui o detalhe que faz toda a diferença. Não basta comer qualquer coisa depois do jogo. O que você deveria fazer nessa janela muda de acordo com o seu próximo treino e como foi o esforço de hoje. E a pergunta que fica é: e o que eu faço depois do jogo para recuperar de verdade? Isso é o que a gente vai desenhar juntos. E se você chegou até aqui, provavelmente já se reconheceu em pelo menos um desses 3 erros. Talvez nos 3. E não tem problema. A maioria das pessoas que jogam beach tennis nunca soube que existe outro caminho. Só que eu preciso ser muito honesta com você. O que eu te mostrei até agora são os princípios. O porquê cada erro te prejudica e o que o corpo precisa para render mais no beach tennis. Mas existe uma diferença enorme entre saber que precisa de energia antes do jogo e saber exatamente o que precisa quando você acorda cedo ou sai correndo do trabalho ou até mesmo quando só tem um pouco de tempo antes de entrar em quadra. E é aqui que a gente volta para algo que eu descobri na prática, depois de anos testando comigo e com outras pessoas. Lembra quando eu falei que no começo da minha jornada eu fui testando diferentes formas de me alimentar em volta da quadra? Que teve coisa que não funcionou, coisa que piorou e que eu fui errando e corrigindo até encontrar um padrão? Então, cada corpo funciona de um jeito diferente. A idade, a oscilação hormonal, o biotipo, a rotina, a forma de usar energia. Tudo isso impacta como o combustível em volta da quadra funciona. O princípio é o mesmo para todo mundo, mas a aplicação muda de pessoa para pessoa. Eu posso te falar que melancia ajuda, que beterraba é bom, que precisa repor nutrientes depois do jogo. Mas se eu simplesmente te jogar uma lista de alimentos, você vai sair daqui comendo melancia o dia inteiro, beterraba em tudo que é refeição e achando que isso vai resolver. E não vai.
Porque não é sobre comer um alimento mágico, é sobre ter um método que respeita o seu tempo, a sua rotina e o que o beach tennis pede. Foi para transformar o antes, o durante e o depois da quadra em decisões simples que eu criei o B-Turbo. Não é dieta, não é um curso de nutrição genérica, não é mais uma coisa para você tentar sozinho. É um método para você jogar melhor beach tennis, para parar de entregar ponto de graça por falta de combustível, para entrar na quadra sabendo que tem energia do primeiro ao último ponto, para acordar no dia seguinte inteiro, pronto para treinar de novo. E hoje eu quero te mostrar exatamente como ele funciona por dentro e por que ele resolve exatamente o que hoje está te impedindo de chegar bem nas bolas e parar de entregar ponto de graça em até 21 dias. A primeira coisa que você recebe dentro do B-Turbo são as melhores opções de pré, intra e pós-beach tennis, organizadas, validadas na prática e prontas. Mas não é só uma lista de alimentos. Você vai saber o que funciona melhor em cada momento específico. O que coloca no seu corpo quando você tem 2 horas antes de jogar, tu tem 1 hora antes do treino, o que usar quando está com pouco tempo e o que fazer quando está na porta da quadra e precisa de energia imediata. Você recebe também o que consumir durante o jogo para o seu desempenho parar de oscilar. E o que fazer logo depois de sair da quadra para aproveitar a janela de oportunidade e acelerar a recuperação para acordar inteiro no dia seguinte e render mais. Tudo com as melhores opções para cada situação real do seu dia a dia de beach tennis. Pré-beach tennis, você para de improvisar, para de ir em jejum, para de depender da padaria. Você passa a saber exatamente o que comer antes de cada jogo, de manhã, à tarde ou à noite, sem precisar pensar, inventar, sem ficar pesado e sem quebrar no meio do jogo. Intra-beach tennis, você para de sentir que desaprendeu a jogar no meio do play. Você passa a saber exatamente o que fazer entre os pontos, games ou sets para manter a energia estável e não cair de rendimento na quadra. Pós-beach tennis, você para de acordar no dia seguinte mais cansado do que deveria. Você passa a saber exatamente o que fazer nos primeiros minutos depois da quadra para se recuperar bem e chegar com mais disposição ainda. Mas Marina, eu não vou cozinhar. Se depender de marmita e receita, eu não sigo. Não se preocupe. Nada disso exige cozinhar, pesar a comida ou contar a caloria. São opções práticas, rápidas e que cabem na rotina corrida. E tudo isso vem explicado em aulas de 2 a 3 minutos. Abriu, viu, aplicou. Você entra, começa o protocolo e ainda na primeira semana nós temos um encontro para garantir que você não esteja aplicando nada errado. Além disso, todo mês você tem um encontro ao vivo comigo. Para quê? Para você tirar todas as dúvidas, ajustar o que for necessário e acelerar ainda mais o seu processo de chegar bem nas bolas e parar de entregar ponto de graça em até 21 dias. Porque uma das maiores dores de quem joga beach tennis é começar algo novo e travar no meio do caminho por não saber se está fazendo certo. Ah, Marina, e se eu fizer e continuar cansado do mesmo jeito? Aqui você não fica sozinho. Se algo não funcionar, a gente ajusta. Você tem acompanhamento. E durante esse período de acesso, sempre que identificarmos uma dúvida ou situação que se repete entre os alunos, ela passa a fazer parte da biblioteca do B-Turbo. O que isso significa para você? Você não adquire um material fechado. Você entra em um método que está vivo, que se atualiza com as dúvidas reais de quem joga beach tennis. Tudo isso é entregue de forma 100% online e gravada. Online para você assistir de onde quiser, gravado para você fazer no seu horário, pausar, voltar e rever quantas vezes precisar. E com acesso anual para você fazer no seu ritmo, sem pressa e sem ansiedade. Agora, se você se inscrever hoje, dia 27 de agosto, até às 11h59, você ganha um bônus que eu não ofereço em nenhuma outra turma, que é a análise individual personalizada com o meu raio-x B-Turbo. E eu sei que você pode estar pensando, Marina, eu sou diferente, a minha rotina é específica. Eu jogo de manhã, eu trabalho o dia inteiro, eu não sei se o padrão vai servir para mim. E é exatamente por isso que esse bônus existe. Eu vou analisar onde você está hoje, como está a sua alimentação em volta da quadra, qual o seu horário de jogo, qual a sua rotina de trabalho e vou te entregar um feedback totalmente personalizado, apontando exatamente o que você precisa ajustar primeiro para sentir a diferença mais rápido.
não é um plano genérico jogado para todo mundo. É o meu olho na sua situação específica, para que você não perca tempo tentando coisas que não fazem sentido para a sua realidade. Esse bônus é para quem decide hoje, porque eu só consigo fazer essa análise individual para quem entrar agora. E quando o relógio bater meia-noite, ele some. As 30 primeiras pessoas que se inscreverem têm um bônus que eu preparei com muito carinho: o guia do torneio sem improviso, porque eu sei exatamente o que passa na cabeça da grande maioria quando o assunto é torneio. Aquele friozinho na barriga na semana do campeonato, a dúvida se vai aguentar até o último ponto, o medo de cansar no meio e virar alvo na quadra. Muitos pensam até em desistir de competir, em ficar só no recreativo para não se expor. Eu entendo, o torneio é diferente do treino mesmo. São mais jogos no mesmo dia, ralis mais longos, pausas que quebram o ritmo e o nervosismo que desregula tudo. O que funciona em um treino, uma hora, não segura o sábado inteiro de quadra. Foi pensando nisso que eu montei esse guia, simples, didático e passo a passo para te levar do despertador tocando na cama até o último ponto em quadra. Dentro dele você encontra como se alimentar e hidratar na semana que antecede o torneio para chegar no dia dando o seu máximo. O que fazer na véspera para acordar pronto e com energia. O dia da competição organizado, o café da manhã na hora certa, as reposições de energias durante os jogos e recuperação depois do último ponto, dicas de hidratação para aguentar a sequência de jogos sem cair de rendimento. Não é regra, não é dieta, não é complicado. É um guia que você lê uma vez, salva no seu celular e no dia do torneio é só seguir. Sem improviso, sem dúvida, sem medo de estar fazendo tudo errado. E só as 30 primeiras pessoas ganham esse acesso, porque são as pessoas que estão buscando realmente render mais nos torneios e por isso hoje eu estou entregando de presente para quem tomar a decisão mais rápido. Quando o número de alunos fechar, esse bônus sai do ar. E tem uma condição especial que eu quero te contar, porque eu sei que você não joga sozinho. Você tem a sua dupla, aquela pessoa que você chama para jogar, que você quer evoluir junto. Eu sei que às vezes você se segura de chamar porque não quer atrapalhar ou porque sente que vocês dois estão na mesma oscilação. Um dia jogam bem, no outro parece que desaprenderam juntos. Então, se você quiser entrar com a sua dupla, eu tenho uma condição exclusiva. Você garante a sua vaga e a vaga da sua dupla sai com 50% de desconto. Porque evoluir junto é diferente de evoluir sozinho. Quando os dois têm a mesma direção e sabem o que comer e quando comer, a dupla vira uma máquina. Você para de se preocupar se está atrapalhando e começa a confiar que os dois vão chegar inteiros até o último ponto. Aumenta também a possibilidade de subir de categoria juntos, porque a dupla que se entende fora da quadra joga melhor dentro dela também. Essa condição é só para quem entrar agora, porque eu quero incentivar vocês a iniciarem essa jornada juntos. Então, se você quiser aproveitar essa condição exclusiva, garante a sua vaga e depois é só falar com o nosso time que sua dupla vai entrar nessa turma também. E aí, a gente dá um desconto para vocês. Agora, deixa eu colocar isso em perspectiva, porque eu sei que quando a gente fala em investir, a primeira coisa que vem na cabeça é mais uma conta. Mas eu quero que você olhe para uma coisa. Você já investe para jogar melhor. Você paga quadra todo mês, paga aula, às vezes faz aula particular, justamente para corrigir aqueles pontos que continuam escapando. Investe em raquete, em vestuário, em inscrição de torneio e tudo isso faz sentido. Você quer evoluir e evolução exige investimento. Só que pensa comigo, de que adianta investir para melhorar na sua técnica se quando chega o segundo ou terceiro jogo, o seu corpo já não consegue executar aquilo que você treinou? Você pode ter a melhor raquete da sua vida, pode receber a melhor orientação técnica, pode saber exatamente onde colocar a bola, mas se a perna não chega, se o tempo de reação cai, se você começa a apagar no meio do jogo, parte desse investimento simplesmente não aparece na quadra. Você está deixando uma parte do seu investimento na mesa. E não é porque falta treino, não é porque falta vontade, é porque falta combustível que sustenta tudo isso. O B-Turbo não vem substituir sua aula, sua quadra ou seu treino. Ele vem potencializar tudo isso. E é o que faz o seu corpo responder até o final do jogo, para que a técnica que você treinou realmente apareça quando importa. Você já investiu em jogar mais, já investiu em jogar melhor,
Talvez esteja faltando investir em conseguir sustentar o jogo que você já tem. E aqui está o momento em que tudo isso se conecta. Como essa é a última turma antes da temporada de verão, que é quando o calor se intensifica, os torneios se multiplicam, o corpo precisa mais de combustível, eu quero que você entre agora com uma condição especial, para ter durante um ano inteiro um método que mostra exatamente como se preparar antes, se manter durante e se recuperar depois do beach tennis, com todos os bônus e condições que eu te preparei. O investimento no Beturbo é de 1.497 por 497. Agora pensa comigo, quanto tempo mais você vai continuar oscilando? Quantos torneios mais você vai cogitar desistir? Quantas vezes mais você vai sair da quadra se comparando com os outros do seu grupo, sentindo que está atrapalhando a dupla, achando que o problema é idade ou falta de treino? Você já investe no seu esporte, já paga mensalidade, aula, torneio, equipamento, só falta investir no que vai potencializar tudo aquilo que você já tem. O B-Turbo é um método para tudo que você já tentou fazer sentido e gerar resultados reais nas quadras. Minha equipe vai colocar o link aqui no chat para você garantir logo sua vaga nessa próxima turma. E para tirar totalmente o risco do seu ombro, você tem duas garantias. A primeira, a garantia incondicional de 7 dias. Se você garantir sua vaga na próxima turma do Beturbo e nos primeiros 7 dias simplesmente não sentir que é para você, por qualquer motivo, sem precisar justificar, você recebe 100% do seu dinheiro de volta. Sem perguntas, sem burocracia, sem culpa. A segunda é a garantia Beturbo 30 dias. Agora, aqui é onde eu quero ser muito honesta com você. O objetivo do meu método é que você comece a sentir diferença em até 21 dias. Não é mágica, é o tempo que o corpo leva para aprender a nova sinalização e para sentir que a energia não vai acabar mais no meio do jogo. Então aqui vai o compromisso. Você tem 30 dias a partir da compra para aplicar o método. E se ao final dos 21 dias você não sentir nenhuma evolução, você entra em contato comigo. Eu mesma analiso pessoalmente a sua execução. Vejo o que está acontecendo, onde pode estar o ajuste e oriento as correções. Você aplica por mais 21 dias exatamente o que foi ajustado para o seu corpo, a sua rotina e o seu beach tennis. E se mesmo depois desse acompanhamento individual e da sua aplicação refinada, você ainda não sentir nenhuma diferença no seu jogo, eu devolvo cada centavo que você investiu. Porque eu não quero seu dinheiro. O meu propósito é ver você na quadra inteiro, jogando no seu melhor nível até o último ponto. Então, a pergunta não é e se não funcionar? A pergunta é e se funcionar? Meu time já colocou o link do nosso suporte no WhatsApp aqui no chat também. Qualquer dúvida que tiver, a gente esclarece para você. Bom, minha dupla, foi muito forte tudo que a gente viveu aqui hoje. Você aprendeu sobre os erros que estão te travando. Você entendeu os 3 pilares do jeito certo. Agora, depois dessa oportunidade que eu te apresentei, você tem 2 opções muito claras. A primeira opção é ignorar tudo isso. Fechar essa aula, continuar improvisando antes, durante e depois do beach tennis, continuar acreditando que a alimentação não faz diferença, continuar no ciclo de oscilação e provavelmente continuar sem conseguir chegar bem nas bolas, entregando o ponto de graça como sempre. E a segunda opção é entrar na próxima turma do Beturbo, seguir um método validado, testado na prática, feita para quem joga beach tennis e quer evoluir. Mais simples, mais rápido e bem mais prático do que qualquer outra alternativa, além de ter seu investimento protegido pelas garantias. Porque aqui você não está apostando, você está seguindo um método que foi criado especificamente para pessoas como você, que amam o beach tennis, querem evoluir em quadra, chegar bem nas bolas e parar de entregar pontos de graça em até 21 dias, provando para si mesmas que ainda conseguem jogar o seu melhor nível até o último ponto. Então agora é com você. Qual opção você vai escolher? Espero nessa próxima turma do Beturbo, hein? Eu sou Mariana Araújo, a sua dupla fora de quadra.